Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, então vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila de vocês na página 33, ok? Nela vocês encontram um conteúdo gramatical que será abordado no nosso capítulo. Hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras, né? O capítulo 4, ele traz pra gente, né? Não só a estrutura das palavras, como também o processo de formação de palavras na língua, ok? Vocês já pararam para pensar na estrutura das palavras, do que ela é composta, como ela é formada? Se não pensaram, nós vamos pensar juntos aqui hoje, né? Uma palavra ela é composta de vários blocos, de vários pedaços, né, que juntos a compõem. Esses blocos, essas partes que constituem uma palavra, a gente chama de morfemas, tá bom? É como se os morfemas fossem equivalentes à menor parte que contém significado na palavra, ok? Bem, e essas partezinhas, esses morfemas, né, cada um deles com o seu significado, unidos formam a palavra, ok? Tá, mas que morfemas são esses? Primeiro, para ter uma palavra, a gente precisa ter o quê? O radical. O que é o radical? O radical é a parte mais importante da palavra, é a parte da palavra que contém o quê? O seu significado, ok? Esse radical, então, ele é fundamental, ele é a base da palavra. E ao radical, nós vamos nós vamos inserindo outros morfemas, tá? Na composição da palavra, ok? Então, a gente precisa ter um radical, e aí a gente vai colocando outros morfemas, vai unindo a esse radical outros morfemas para completar a palavra, tá? Bem, então percebam que aqui, por exemplo, a gente tem amigo, amiga, amiguíssimo, amigável, amigão, né? Essas palavras aqui, elas pertencem à mesma família. Por quê? Porque elas têm o mesmo radical. Então, qual é o radical? Amigue. O radical, gente, é a parte da palavra que não vai mudar, tá vendo? Em nenhuma das formas. Tanto em amigo, quanto em amiga, quanto em amiguíssimo, amigável, amigão, a gente tem amigue. Porque amigue é o radical da palavra, certo? É a parte que contém o seu significado, é a parte básica. E aí, se a gente tem o radical amigue e a gente coloca o a gente forma amiga. Se a gente coloca o a gente forma amigo. Se a gente coloca íssimo, a gente forma amiguíssimo, né? Se a gente coloca ável, a gente forma amigável. Se a gente coloca o ão, né? Se a gente junta o morfema ão, a gente forma amigão, ok? Então, entenderam essa ideia de radical? Radical é a base. E aí a gente vai unindo outros morfemas e formando outras palavras, tá? Com base nesse radical. Beleza. Agora, esses morfemas, né, que a gente uniu aqui ao radical amigue, formando todas essas palavras aqui da mesma família, eles têm nomes, né? A gente chama de afixos. O que são afixos? São morfemas, então, que se juntam ao radical para formar uma palavra, tá? Esses afixos podem ser prefixos, né? Ou seja, morfemas, né? Afixos que a gente coloca antes do radical da palavra, ou podem ser sufixos, que são colocados depois da palavra. Então, aqui, no caso, por exemplo, de amigável, né? Ável é um sufixo, certo? Por quê? Porque foi colocado depois do radical, ok? Agora vamos pensar, por exemplo, em infeliz. Infeliz, in é um prefixo, certo? Por quê? Porque foi colocado antes do radical feliz. Então, infeliz, in é prefixo, que é colocado antes de feliz. Agora, se eu pego feliz e transformo em felizmente, aí eu coloquei mente, né? Ou seja, eu coloquei um sufixo, porque foi colocado depois do radical, ok? Então, quando você insere um morfema antes do radical, você chama de prefixo. Quando você insere um morfema depois do radical, você chama de sufixo, tá? E aqui a gente tem um exemplo, ó, desalmado. Olha só, o radical é alme, né, de alma, né? Então você tem a palavra alma. Qual é o radical? Alme, né? E aí você coloca um prefixo, des, né, que significa o quê? Sem, né? Quem é desalmado é sem alma, não é isso? E você coloca um sufixo, ado, né, que forma o quê? Um adjetivo, né? Desalmado
é o quê? Uma pessoa que não tem alma, não é isso? Bem, além dos afixos, que são o prefixo e o sufixo, né? O prefixo normalmente muda o sentido das palavras, né? Então, por exemplo, se você coloca o prefixo des na frente do radical alm, vai significar o quê? Sem alma, não é isso? Se você coloca o prefixo in na frente de feliz, vai significar alguém que não tem felicidade, que não é feliz, né? Porque o prefixo in indica negação, não é isso? Infeliz. Se você coloca o prefixo re na frente do verbo fazer, né? E aí transforma em refazer, isso também mudou o sentido desse verbo, porque refazer é o quê? Fazer duas vezes, fazer de novo, não é isso? Então os prefixos eles vão mudando o sentido das palavras, né? Do radical. E os sufixos normalmente alteram o quê? A classe gramatical, né? Então você tem alma, substantivo, quando você coloca o sufixo ado depois de alma, né? E aí vira desalmado, né? Junto com o prefixo des ali também. Quando você transforma, né, em desalmado, né? Você está transformando num adjetivo, não é isso? Feliz ou infeliz, né? São adjetivos, mas quando você coloca o mente no final, o sufixo mente, no final da palavra feliz, né, e aí transforma em infelizmente ou felizmente, né, você está transformando um adjetivo em um advérbio, porque infelizmente ou felizmente são advérbios, ok? Bem, dito isso, além dos afixos, né, que podem ser o prefixo e o sufixo, que são utilizados tanto para mudar o sentido das palavras, como também a classe gramatical delas, nós temos também as desinências e a vogal temática, tá? Bem, a vogal temática, ela meio que funciona como um fechamento da palavra, sabe? Então, às vezes você tem ali o radical, como é o caso, por exemplo, de amigue. Você tem o radical amigue. E aí você coloca uma vogal temática, né, que trava ali a palavra fecha, né? Como é o caso de amigo, ok? Então, amigo, esse O é uma vogal temática, ok? Agora, amiga, esse A a gente não vai considerar vogal temática, a gente vai considerar uma desinência de gênero. Por quê? Porque esse A está fazendo oposição a amigo, então está indicando o gênero feminino. A gente sabe que o masculino na língua portuguesa é o básico, é o neutro, né? E aí, quando você coloca uma desinência, quando você troca o O pelo A, né? Esse A, ele opera o quê? O gênero feminino. Ele passa a indicar que a palavra está no gênero feminino, por isso a gente chama de desinência de gênero. E além da desinência de gênero, a gente tem também a desinência de número, né? Que indica o quê? Plural, tá? Então, no caso da língua portuguesa, normalmente a gente usa o S, né? Então, por exemplo, amigo, singular, amigos, plural. Então, esse S é uma desinência de número, indica que a palavra está no plural. Ok? Bem, então marquem aí a definição que a gente tem aqui de desinências na página 33, ó. São as partes significativas das palavras que indicam gênero e número, no caso dos substantivos, tá, gente? E número e tempo, no caso dos verbos, porque a gente tem as desinências verbais também. Por exemplo, quando eu digo assim, gostamos de estudar. Bem, o sujeito não está expresso aqui na oração, certo? Mas você sabe quem é que gostamos, não sabe? Nós, só pode ser nós. Como é que você identifica isso? Pela desinência, pela terminação do verbo. Se o verbo termina em mos, né? Indica que é o quê? Primeira pessoa do plural. Nós gostamos, nós cantamos. Então, todos os verbos conjugados na primeira pessoa do plural terminam em mos, né? Ó, nós gostamos, nós cantamos, nós comemos, nós passeamos. Termina em mos. Esse mos é uma desinência de número e de pessoa, né? Indica que o verbo está na primeira pessoa do plural, ok? Bem, além da desinência, então, número pessoal, no caso dos verbos, a gente tem a desinência modo temporal, que é essa que aparece aqui em cantávamos, esse vá. Olha só, todos os verbos ali, ó, no pretérito imperfeito, eles apresentam esse vá na conjugação, né? Indicam justamente que o verbo está em que tempo? No pretérito, tá? Pretérito imperfeito do modo indicativo. Aí, então, é uma desinência também. Então, nós cantávamos, nós pintávamos, nós dançávamos, eu dançava. Olha só, eu dançava, tu dançavas, ele dançava. Em todas as formas tem esse vá, indicando que o verbo está no pretérito imperfeito, ok? Bem,
Então é isso, acho que nós vimos aqui os principais elementos, recapitulando, então, os principais elementos da estrutura de uma palavra. Primeiro, o radical, que é a base da palavra, né? É a parte que contém o significado da palavra. Ao radical, nós podemos colocar afixos, né? Prefixos, que são colocados antes do radical, ou sufixos, que são colocados depois do radical, tá? E além disso, além dos prefixos e dos sufixos, né, que modificam o significado da palavra e também podem, né, no caso dos sufixos, modificar a classe gramatical, transformar um substantivo num adjetivo num advérbio, né? Além disso, nós temos as desinências, tá? No caso dos nomes, dos substantivos, dos adjetivos, a gente tem uma desinência de gênero, que é o a, né, que indica que a palavra está no feminino, e nós temos uma desinência de número, que é o S, né, que indica que a palavra está no plural. E no caso dos verbos, nós temos desinências de tempo e de modo, né, é o caso do vá, que aparece aqui em cantávamos, amávamos, eu dançava, tu dançavas. Esse vá que aparece aí no verbo conjugado no pretérito imperfeito, ele está indicando justamente o que? O tempo e o modo verbal. Pretérito imperfeito, modo indicativo. E a gente tem o exemplo aqui do mos, por exemplo, que é uma desinência número pessoal, indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Ok? Então é isso, gente. Dito isso, vamos finalizar aqui a nossa aula. Parece que é muita coisa, e é mesmo, mas com o tempo, fazendo os exercícios, vocês vão pegando aqui essas informações, tá? E é isso. Vejo vocês na próxima aula. No final da videoaula haverá a descrição do dever de casa e da atividade devolutiva da semana. Um beijo e até a próxima. Tchau!